Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 26 de abril, e a gente está começando mais um chat de opções com um ponto de vista um pouco mais avançado, usando um pouco mais o vocabulário, conversando um pouco mais sobre aspectos sutis e um pouco mais avançados do que quando a gente conversa nas segundas-feiras. Acho que o pessoal já está acostumado aí como é que é o formato do nosso bate-papo. Se alguém for novo, a gente está com um bom número de pessoas acompanhando o programa hoje. Se alguém for novo, tiver alguma novidade, alguma palavra que não conheça, não se esqueça de fazer a pergunta, deixar a sua dúvida, fazer o comentário. É muito importante a participação de todos. O pessoal que já está acostumado a participar, faça também a sua pergunta, é muito importante para o programa. A gente tem conversado com algumas pessoas e a gente tem visto uma curiosidade, que é os programas em que a gente faz durante o pregão costumam ter mais audiência ao vivo do que os programas com o pregão fechado. Então, quem puder aí durante o nosso chat de hoje comentar se prefere esse horário, se preferiria um horário durante o pregão, seria importante para a gente conhecer um pouco mais os gostos e os interesses aí dos nossos clientes do Bonifinvest. Tivemos hoje o mercado dando uma subida de mais ou menos 0,5%, 0,70% de alta. A gente chegou a trabalhar com o mercado em queda. A gente tem um fundo importante aí que a gente precisa respeitar, é um suporte importante, porque senão geraria uma quantidade de vendas grande, aí daria um desânimo grande para o mercado. Mantendo acima desse nível é bom, porque a galera do gráfico, aí os Fibonacci traders acabam entrando, comprando para tentar ganhar alguma coisa, o que movimenta o mercado para cima e deixa o mercado mais animado. Quando a gente passa bastante tempo sem o mercado subir, o mercado acaba perdendo um pouco do seu gás, um pouco da sua volatilidade, acaba também não caindo porque não subiu. Então veja como o mês de janeiro foi um mês que deu tanto gás para a bolsa, então é importante essa volatilidade. Muito bem. Com relação às empresas que a gente acompanha, as empresas que têm negociação com opções, a gente tem visto que cada uma das três, Petro, Vale e OGX, andam tendo nos últimos meses, acho que até mais de 6 meses, características muito próprias, né? Sendo que a Vale com uma volatilidade muito baixa, chegando a níveis próximos de 20% ao ano, a Petro com uma volatilidade intermediária, aí, às vezes um pouco acima de 30% quando aumenta a variação, às vezes abaixo de 30%, 25% quando o mercado fica muito tempo parado, e a OGX, que é a mais volátil, né? A OGX tem oscilado de maneira muito agressiva há bastante tempo. A gente acreditava que depois que ela começasse a produção, a empresa se consolidaria um pouco mais, a volatilidade convergeria para níveis mais baixos, mas não é o que está acontecendo. O nível de volatilidade da OGX está num dos níveis mais altos. E aí, como hoje é um dia de bate-papo um pouco mais avançado, isso nos traz prós e contras, e é importante a gente achar a maneira certa de operar cada um desses ativos, né? Eu pessoalmente continuo acreditando que a volatilidade da OGX deve cair, então seria uma boa oportunidade para vender volatilidade. Estratégias como lançamentos cobertos, estratégias como travas de alta dentro do dinheiro, travas de baixa fora do dinheiro, que aí já é mais perigoso, porque o papel andou bem, caiu bastante de 2 ou 3 meses para cá. Mas estratégias mais avançadas como uma borboleta, como um ratio spread, que a gente chama de vaca, seriam interessantes para OGX, imaginando
que ela vai pelo menos manter essa volatilidade no nível dos 40 e poucos por cento e até diminuir essa volatilidade. Já para Vale, como ela anda com uma volatilidade extremamente baixa, a gente poderia fazer estratégias que se beneficiassem ou, né, do mercado não oscilando muito, para quem aposta que a volatilidade vai continuar como está. Cair muito abaixo disso não é muito provável, por isso também acaba dando oportunidades de compra de volatilidade. Estratégias como uma reversão, estratégias como uma trava de alta bem fora do dinheiro, ou uma trava de alta bem uma trava de baixa bem dentro do dinheiro, ou uma trava de alta bem fora do dinheiro. A gente poderia fazer um boi, né, um straddle, estratégias avançadas de compra de volatilidade. Muito bem, vamos agora passar para a planilha. Vamos mostrar como andam as taxas, como anda a volatilidade, como estão as gregas, e vamos fazer algumas simulações de operação. Se alguém quiser, se alguém solicitar, se alguém quiser pedir para a gente fazer algum tipo de simulação, estudar algum tipo de operação específica, aproveita que a gente está com um público ao vivo um pouco menor, a gente tem um bom público que assiste depois no YouTube, mas o público ao vivo está um pouco menor. A gente está com poucas perguntas e pode fazer sua pergunta, usar o nosso horário quase como uma aula particular. Acho que é interessante. Se eu tivesse naquela fase de alguns anos atrás começando a operar estratégias com opções, eu ficaria bastante satisfeito de poder usar uma estrutura como essa. Vamos lá então, vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Temos aqui o Ne Aguiar tem uma pergunta. Eu já vou passar para a planilha, tá, gente? Eu vou respondendo a pergunta dele e já mostrando aí como é que anda a planilha e como é que andam as opções. Legal, então vocês já estão vendo a planilha aqui. A gente vai começar pela PetroE, sempre na mesma ordem. PetroEF, vamos dar uma olhada na G também, aproveitando que hoje é um dia mais avançado. Vamos ver se tem alguma estratégia, se tem algum par bom para fazer uma borboleta assimétrica ou um ratio. Muito bem. O Aguiar diz o seguinte: Roxo, por enquanto eu só faço compra a seco por causa da quantidade de dinheiro que eu tenho. O que você recomenda? É mais day trade ou por um período mais longo, alguns dias? Vamos lá que você deu uma boa brecha para a gente fazer um pequeno discurso aqui. Nos últimos 15 ou 16 anos eu venho dedicando boa parte do meu tempo para entender finanças, para trabalhar com finanças, para ajudar as pessoas com relação a finanças, e vim evoluindo o meu conhecimento nesse período. Muito bem. O que eu vejo e percebo e o que reforça cada vez mais essa minha convicção é que pessoas que costumam estar entrando no mercado, as pessoas que estão entrando no mercado, são novas no mercado, costumam tentar trabalhar com prazo um pouco mais curto e de maneira um pouco mais direcional. A grande maioria acaba tentando achar uma maneira de ganhar dinheiro mais rápido, e a maioria do conteúdo educacional ligado a finanças e a bolsa hoje é muito pautado em análise técnica, né? E a análise técnica, ela é um conjunto de ferramentas de suporte para a operação de curto prazo, mesmo que seja no gráfico semanal. Não é um investimento, é focado no trade. Muito bem. O problema do trade os problemas, né, são, primeiro, os custos operacionais são muito altos. Significa que você já parte de um valor negativo. É como se a banca já começasse com uma vantagem, como no caso da roleta do 0 e do 00. Você já começa com as chances contra você. Primeiro, porque os custos são mais altos, e segundo, porque existe o tal do stop. O tal do stop faz com que as nossas chances de ganho diminuam muito. Por quê?
Porque se você compra alguma coisa num suporte para tentar vender na resistência e esse suporte não é respeitado e é rompido, você é obrigado a se desfazer da posição com prejuízo. Isso acaba fazendo com que as suas chances de ganho diminuam. Por quê? Porque existe uma chance razoável do mercado retornar à média e até subir um pouco acima da renda fixa em termos de retorno no longo prazo. Mas se você se propõe a sair, se o mercado for contra você, e ele, até pelo seu movimento natural de zigue-zague, acaba indo contra você muitas vezes, você acaba estopando. Não estou falando mal da análise técnica, só estou dizendo que é mais comum você ver as pessoas tendo esse tipo de abordagem, procurando um tipo de estratégia de mais curto prazo, direcional, muitas vezes com opções, quando elas estão começando. Com o passar do tempo, algumas pessoas, poucas, um percentual pequeno delas, se consolida nesse tipo de conhecimento e consegue adquirir vantagens, consegue desenvolver um método, uma disciplina e consegue ter ganhos de longo prazo com análise técnica. A gente conhece alguns exemplos aí no mercado, né, de pessoas que vivem, ganham dinheiro com análise técnica e são satisfeitos. Porém, a grande maioria acaba não tendo esse perfil, então acaba indo atrás de outros tipos de técnica que sejam menos agressivas, que exijam menos custos operacionais, que deem menos trabalho e tudo isso. Muito bem, é assim que costuma acontecer. Então você que está começando agora e que está investindo ou operando ainda, investindo não, porque está mexendo com opção, né? Está operando um volume de recursos que você considera pequeno, é bom ter isso em mente, que a maioria das pessoas não vai conseguir, algumas vão e vão se sair bem. Muito bem. A segunda coisa é com relação à avaliação e a percepção de o quanto dinheiro você tem e de qual tipo de risco você tem que correr quando você tem muito ou pouco dinheiro. O fato é que quem tem pouco dinheiro, mesmo que tenha um rendimento percentual significativo, acaba não tendo um rendimento nominal financeiro significativo, acaba não conseguindo ganhar muito dinheiro em termos nominais e por isso acabam buscando estratégias que deem retornos percentuais maiores para aí sim ter retornos financeiros que sejam significativos, que valham alguma coisa. O problema é que quando você vai atrás de uma estratégia para buscar um retorno maior, você necessariamente aumenta o seu risco, 2, aumenta o seu nível de dedicação, a necessidade de se dedicar a essa estratégia, o que também custa muito dinheiro, porque o nosso tempo custa muita grana, e tudo isso faz com que a gente acabe tendo dificuldade de obter retornos, porque quem corre um risco maior acaba também perdendo mais dinheiro. 2, você acaba gastando de tempo, né, que você poderia estar se dedicando à sua área de competência, a área na qual você é craque, é bom, desempenha bem, é respeitado por fazer aquilo, para ficar tentando entender o mercado e ganhar dinheiro no mercado. Não estou desanimando ninguém, mas nessa situação eu acredito que você não possa se considerar um investidor nem um trader. Você ainda tem que se considerar uma pessoa que está no processo de aprendizado, um aluno. E a gente vai ser aluno a vida inteira, mas no começo a gente é mais aluno do que trader e investidor. E com os anos, com a passagem dos anos, a gente acaba sendo mais trader e investidor e um pouco menos aluno. Mas continua tendo a necessidade de estudar muito. A gente vai estudar o resto da vida. Eu sou da opinião clara, e tenho convicção disso, de que a parte do mercado financeiro que a gente conhece, que existe conhecimento nos livros, nas academias, dentro dos bancos, é infinitamente menor do que aquilo que a gente ainda não conhece. A gente ainda não conhece 99% do mercado, dos segredos do mercado, dos padrões do mercado, da maneira como o mercado funciona. E a gente só conhece 1% do mercado.
Então é muito importante continuar o resto da vida se dedicando ao conhecimento. E o ganho de conhecimento é muito, muito acentuado. É como se a cada 6 meses você praticamente dobrasse o seu conhecimento, a sua percepção sobre finanças. Eu tenho essa convicção. Eu olho aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha aquilo que eu acreditava um ano atrás, e eu percebo que hoje eu estou muito mais avançado, muito mais evoluído, e isso vem acontecendo nos últimos 15 anos. Então é muito importante ter esse tipo de percepção. Então o conselho que eu te dou, Aguiar, é que você não aumente o seu risco só porque o volume financeiro é pequeno. O importante é você aprender a fazer direito. E aí os retornos, mesmo que você comece com pouco, eles vão fazendo com que o total aumente, mesmo que seja um retorno um pouco mais baixo, e isso vai te gerar no longo prazo um bom volume de dinheiro. Além disso, quando o volume aumentar, você vai estar mais preparado e aí vai conseguir correr o mesmo tipo de risco. Não é para aumentar a quantidade de risco, só que de uma maneira mais eficiente, com volume financeiro maior, e aí de fato você vai deixar de ser uma pessoa que está aprendendo para fazer diferença, para que esse recurso se torne significativo para você. Bom, vamos falar agora com o Laranjeira. Eu vou voltar aqui para a nossa tela da planilha porque é melhor. Legal, o Laranjeira diz o seguinte: Roxo, como faço para fazer um lançamento coberto em ações menos líquida? Possuo ações de MMX e hipermarcas no momento e não sei como faço. Pode ajudar? Laranjeiras, hoje a maioria das corretoras maiores, não o escritório de autônomo menor, mas a central mesmo da corretora, tem acesso direto às mesas de outras corretoras, de bancos, de tesourarias, de assets, e elas podem cotar para você uma opção para você lançar, né? Por exemplo, uma opção de hipermarcas, uma opção da MMX. O grande problema é que ela vai cotar com uma mesa de tesouraria que vai cobrar de você um pedágio, um spread para te comprar uma opção, para comprar de você uma opção e eventualmente perto do vencimento vender para você de novo, para você fazer a sua rolagem. Nesse sentido, você aumenta ainda mais diminui ainda mais a sua probabilidade de ganho, né? Aumenta as suas chances de perda. Por quê? Você já começa pagando corretagem, você já começa gastando tempo, trabalho, né, e dedicação à operação. E aí o cara ainda vai cobrar um pedágio em cima de você, complica muito as coisas. E se você é um investidor pequeno e que tem uma quantidade pequena desses ativos, aí, se a volatilidade de MMX for 30%, o cara vai querer comprar de você por 22% de vol. Vai querer vender para você por uma vol de 38%, para ele poder ganhar essa diferença aí de spread e poder travar com um papel, travar com algum outro derivativo, fazer alguma maneira para ele já sair no lucro. Na hora que ele te dá liquidez, ele não está fazendo uma aposta direcional. Ele não tá comprando OGX, opções de OGX de você, de MMX de você, porque ele acha que ela vai subir. Ele simplesmente está travando com o papel na outra mão, está fazendo um hedge para isso. Esse hedge tem um custo, só que esse custo é menor do que o spread que ele está cobrando de você. Aí ele garante que ele tem um lucro com isso. Então ele está fazendo um serviço de banco, ele está te cobrando uma taxa, está te prestando um serviço. E isso acaba ficando um pouco caro. Então, infelizmente, para MMX, para hipermarcas, a liquidez ainda é muito baixa para operar opções. O que você pode fazer, hoje a gente tem Petro, Vale, Itaú, tem um pouco de BVMF e agora, Petro, Vale, OGX, um pouco de BVMF, e o Itaú agora começou lá num processo de market maker de aumento da liquidez de opções junto à bolsa. Então o Itaú também está com alguma liquidez, tá certo? Então vamos ler outra pergunta aqui. O Neguiar está simplesmente comentando sobre a resposta que eu dei para ele. Ele está dizendo assim: eu sei que é arriscado, mas eu adoro opções
estou fazendo o teste para ver se gira. Já ganhei e perdi, mas a ideia é fazer alguns testes para quando tiver mais dinheiro poder fazer travas de forma mais segura. Legal, é isso mesmo. Tá começando, tá testando aqui e ali. Trate isso como um aprendizado, trate isso como um período, né, onde você está aprendendo a operar, um período didático, para que no futuro isso possa trazer retornos significativos para você. É melhor mesmo começar com pouco dinheiro, não se preocupe com relação a isso. Gente, vamos lá começar a falar de como anda o mercado. O Ibrahim está fazendo um comentário. Roxo, teria como passar as estratégias em relação à volatilidade? Ibrahim, descreve um pouco melhor quais estratégias que você quer que a gente fale. Se é compra de volatilidade, venda, o que é certinho, que a gente tenta explicar para vocês. Agora, vocês viram, melhorou muito o bate-papo com 2 perguntas, 3 perguntas apenas. A gente já saiu desse lenga-lenga do dia a dia, que é simplesmente ficar mostrando como está a taxa, volatilidade e fazendo simulação, que também é importante, mas fica sempre no mesmo, né? Então, muito legal. Obrigado pelo pessoal que fez as perguntas. Petrobras fechou a 21,16, ela anda oscilando bastante, né? 21,23 na verdade, mas o preço que a gente salvou a planilha que foi 21,16, a gente sempre acaba salvando a planilha antes do fechamento, né? E a gente tem a taxa de juros a 9% ao ano, faltam 16 dias para o vencimento é em 21 de maio, o vencimento da F, que é o segundo strike, o segundo vencimento depois da E, falta ainda 35 dias úteis. A Petro E19 está custando 2,43, ela é de 18,88 de strike e a volatilidade implícita está na faixa de 31,68. A volatilidade histórica, aquela calculada de maneira estatística, usando a série histórica, ela está em 26,6. E vocês podem perceber que da Petro E20 até a Petro E23, 24, você realmente tem uma volatilidade próxima a 26% ao ano. Então, a gente está naquele ponto em que a volatilidade histórica e a volatilidade implícita se encontraram, convergiram, né? Eu já vi um monte de teorias sobre o que acontece quando tem isso. Eu acho que não acontece absolutamente nada, é só uma pura curiosidade. O que aconteceu? A volatilidade subiu muito rápido, a volatilidade implícita subiu mais rápida do que a histórica veio convergindo, a implícita caiu mais rápido e elas empataram agora. Se a volatilidade continuar caindo, vocês vão ver que a volatilidade implícita vai passar a ser menor do que a histórica. Isso, infelizmente, não dá para a gente estimar, nem fazer nenhum tipo de previsão, nem nada disso. Dá simplesmente para a gente ter uma percepção disso, que isso está acontecendo e, de repente, isso pode, num conjunto mais completo de conhecimento, nos ajudar, de alguma maneira, a tomar uma decisão. Muito bem. O delta da Petro E19 está em 93% ao ano e ela está pagando uma taxa de 0,80% no período. E se a gente apertar esse botão de mais aqui, vão aparecer mais alguns dados. Então aqui os dados VI, VE, taxa ao mês e proteção, pagando 1% de taxa ao mês. Não sei se vale muito a pena, mas ela tem preço de exercício de 18,88. Ela é R$ 2,28 dentro da grana. Petro E20 está custando 1,64. O strike dela é 19,71, 26% de vol, bem parecido com a vol histórica. O delta em 88,29, 1% de taxa no período e 28 ao mês. Ela é um pouco mais fora da grana e está pagando uma taxinha um pouco melhor, mas a proteção está baixa. Infelizmente, gente, a Petro está com a vol baixa, né? A gente vai ter que começar a reclamar daqui para frente se a volatilidade não subir.
E se a volatilidade subir, significa que o mercado vai cair, né? Como eu estou torcendo para o mercado subir, a gente vive de bolsa, então é bom que a bolsa suba. Por isso que eu não dou minha opinião sobre o que eu acho, porque eu sou um torcedor, eu faço parte do mercado, então minha opinião é enviesada. Esqueçam a minha opinião. Seria melhor que o mercado subisse. E se subisse, a volatilidade continuaria caindo, então as taxas ficariam pior ainda, tá? Petro E20, 1,64, strike 19,70, vol em 26%, taxa 1,28 ao mês. A Petro E21, ela é a primeira opção dentro da grana. Ela é a primeira opção dentro da grana. E ela está com 62% de delta, 2,45 de taxa no período. Ela só é 28 centavos dentro da grana, é isso que ela tem de VI, é aqui que a gente vê isso, e 3,5, 3,23% de taxa ao mês, contra uma proteção de 3,69. Então esse é aquele caso em que a gente tem riscos e retornos próximos, semelhantes, sendo que a proteção, né, é maior do que o retorno. O risco é menor do que o retorno, o que é interessante quando as coisas estão em equilíbrio. Então, se você é um sujeito que quer fazer um lançamento coberto, mas não quer ficar torcendo para o papel subir, é uma boa, tá? Vamos passar o resto das opções um pouco mais rápido para partir para as estratégias de volatilidade. O Ibrahim explicou um pouco melhor qual é a pergunta dele. Tem uma pergunta do Ike também, uma do Speed. Então em 5 minutinhos a gente já aborda essas perguntas. Então, vamos abordar agora, mudei de ideia. O Ibrahim está dizendo assim, que ele gostaria que a gente explicasse melhor essas operações que a gente comentou no início. Volatilidade baixa, montagem de trava de alta fora do dinheiro. Tá, vamos falar de venda de volatilidade hoje então um pouquinho, pode deixar que eu falo. O Ike está perguntando assim, não seria possível usar as opções do Laranjeira como as ações, né? Do Laranjeira como garantia para operações com opções, estratégias que pedem garantia ao margem, tal. Entendi a sua questão aqui, interessante. E depois o Speed tem uma pergunta também, ele diz assim, Roxo, tem como fazer operações no intraday usando o Delta? Tem sim. Eu vou falar sobre essas coisas todas então. Ótimas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta é a do Ibrahim, sobre volatilidade. Como é que são essas estratégias de volatilidade? Então, a gente tem um conceito muito claro com relação à volatilidade, que é quando a gente faz uma aposta em bolsa de valores, principalmente se for com opções, que é o assunto de hoje, ou a gente vai apostar que o mercado vai ficar meio parado, não vai ter grandes variações, vai diminuir a variação média com relação ao que ele estava, a maneira como ele estava se comportando no passado, principalmente no passado próximo. A gente está achando que o mercado vai dar uma acalmada, não vai variar muito, então a gente faz estratégias de venda de volatilidade. O fato é que na maior parte do tempo o mercado está se acalmando. Ele passa a maior parte do tempo, tipo 70%, 80% do tempo, ele está ou subindo aos poucos, ou até subindo de maneira um pouco mais acentuada, ou ele está andando de lado, ou ele está caindo um pouquinho, que são os cenários em que a volatilidade cai. Então, se você quiser fazer uma aposta a favor da probabilidade, a favor das chances, você precisa fazer uma venda de volatilidade. O problema é que o componente final para se determinar se vale ou a pena ou não fazer uma aposta, fazer um investimento, fazer um trade, ele é composto de dois aspectos que são complementares e que também são contrários, né? O primeiro é então probabilidades, chances de ganhar dinheiro. É mais fácil ganhar dinheiro apostando no retorno à média, apostando na queda da volatilidade, fazendo uma venda de volatilidade, porque na maior parte do tempo o mercado está com a volatilidade caindo. O problema é que estratégias de venda de volatilidade,
elas custam muito caro. Elas pagam taxas, retornos muito baixos perto do que você está correndo de risco. Vou dar um exemplo muito claro. Você está achando que a OGX vai ter a sua volatilidade diminuída. Vamos abrir aqui a planilha de OGX para exemplificar. Então, temos aqui a OGX-E. E vamos tentar fazer uma estratégia de venda de volatilidade, por exemplo, uma trava de alta dentro do dinheiro. O que é uma trava de alta dentro do dinheiro? Se eu tenho opções que a sua distância, a distância entre o strike 8 e o outro é de R$1, significa que o máximo que eu posso receber depois que eu desmontar a minha trava de alta, se o mercado me ajudar e as duas opções estiverem dentro do dinheiro, é essa distância de R$1. Então toda trava de alta em OGX que tem uma distância de R$1, por exemplo, comprar OGX E12 1 kg e vender 1 kg de OGX E73 que tem o strike de R$13. Ela custa hoje, nesse exato momento, ou alguns minutos antes do fechamento, ela custa 88 centavos. E o que eu vou receber se o papel tiver acima de R$13 no fechamento, no vencimento lá no dia 21 de maio, o que eu vou ganhar é 12 centavos, que é a diferença de R$1 para 88 centavos. Então, se eu tenho uma relação em que se tudo der certo eu ganho 12 centavos e se tudo der errado eu perco 88 centavos, eu digo que eu tenho uma relação de risco assimétrico negativo. Apostas e hedges de assimetria negativa. Significa, se o mercado fizer o que ele provavelmente fará, que é ficar acima de R$13, e só isso que a gente precisa, o que é muito mais provável, tem mais de 80% de chance disso acontecer, o mercado ficar acima de R$13, sendo que hoje ele está R$14. Quer dizer, ele tem que cair R$1 para a gente. Ele poderia cair R$1 e a gente mesmo assim ganharia dinheiro. Muito bem. Significa então que se eu posso ganhar 12 centavos se tudo der errado, ou perder 88 centavos se tudo der certo, desculpa, ganhar 12 centavos se tudo der certo e perder 88 centavos se tudo der errado, eu tenho uma aposta assimétrica negativa. Significa que se tudo der errado, o que é pouco provável, não é muito provável, mas acontece, tem boas chances de acontecer, eu perco todo o dinheiro que eu coloquei, os 88 centavos. E se o mercado ficar paradão, subir um pouquinho, cair um pouquinho ou subir para valer, eu ganho 12 centavos. Então, as chances são grandes, você tem provavelmente uns 80% de chance de ganhar, só que 12 centavos. Você tem 20% de chance de perder, só que se você perder, você perde 88 centavos. Significa que sempre que você tem probabilidade maior que 50%, você tem uma assimetria de risco negativa. Sempre que você tem alta probabilidade de ganho, se você perder, você perde muito mais do que você ganha. A brincadeira é que quando você vai entrar no mercado financeiro, é como se você tivesse uma banheira e quisesse encher essa banheira de liquidez, de dinheiro. Quando você faz apostas de retorno à média, apostas de venda de volatilidade, como é o caso dessa trava de alta, quando você ganha de canequinha. Você vai enchendo a sua banheira de canequinha. E 80% das vezes você está pondo canequinhas na sua banheira. Legal, a maior parte do tempo você está ganhando. Só que quando você perde 88 centavos. Então você tira um balde inteiro. O certo, o trade-off, o correto é o que? Você, quando for fazer estratégias de venda de volatilidade, ganhar uma canequinha. Só que quando a coisa der errada, você tem que sair da operação, estopar até algum tipo de hedge, de proteção, para você não perder um balde, para você perder também uma canequinha. Então, essas são as diferenças, só para a gente entender o que significa uma coisa e o que significa outra. Então, por exemplo, uma trava de alta é uma estratégia de venda de volatilidade. Se você espera que a OGX vai ficar meio paradona,
vai subir um pouco, até vai subir bem, ou pelo menos não vai cair muito, vale a pena fazer uma trava de alta, porque ela tem a probabilidade de ganho acima de 50%. Porém, o problema é que se der errado você perde muito, você pode perder tudo. Quais são as soluções? Ou você faz uma estratégia mais sofisticada, que nunca é a solução primeira, o ideal é sempre a simplicidade, ou você coloca um stop. Ao colocar o stop, você diminui um pouco as suas chances, né? Porque se o mercado fizer um zigue-zague no meio do caminho, pode ser que você seja estopado e depois o mercado volte a subir. Mas é a única maneira de você nivelar. Você diminui um pouco a probabilidade, mas você diminui muito o quanto de dinheiro você pode perder. A segunda maneira é complicando um pouco mais, fazendo uma estratégia um pouco mais complexa. Como é que seria isso? Desculpa, gente, estamos numa mesa de operação, o telefone tocou. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Você pode, por exemplo, ao invés de comprar 1 kg de OGX, você pode comprar e vender 1 kg, comprar um e vender um, fazer 1 para 1, você pode vender um pouco mais do que você comprou. A gente chama isso de ratio spread. Então você, por exemplo, vai lá, ao invés de comprar 1 kg e vender 1 kg, você vende 1,1 kg. Por exemplo, ao invés de você pagar 88 centavos pela trava, você paga 76. Só que aí você fica com uma curva assim, ó. Olha lá. Ao invés de você simplesmente chegar aqui no vermelho e continuar direto para cá, depois de um certo preço, depois dos R$15, o teu lucro máximo começa a diminuir. Significa o quê? Significa que você está colocando um alvo. Você está apostando que ela não vai cair muito e também não vai subir de maneira muito avançada demais. Vai subir, mas não vai subir tanto assim. Então você, para isso, acaba conseguindo gastar 76 centavos menos. E aí, se o mercado cair, as suas perdas são menores. O problema é que ninguém pode ficar vendido descoberto. Então você tem que pular aí uma série de strikes e ir, por exemplo, ou na 16 ou na 17 e comprar essa diferença de 0,1 quilos. E aí você faz um hedge e aí o teu preço vai aumentar. Vamos esperar a conta ser feita aqui. Ela está custando essa 16,7 centavos. Então o teu custo vai cair para 76 centavos. Ué, não está calculando direito, mas é por aí, 76 mesmo. 76, 77 centavos é o preço da sua trava, o que é melhor do que gastar 88. Só que aí não adianta o mercado subir, ele tem que subir ou ficar parado, mas ele não pode subir tanto assim. Então é uma maneira de você melhorar um pouco a tua relação de risco-retorno, melhorar principalmente a sua relação de simetria de risco, gastando menos e podendo então ganhar mais se o mercado chegar lá nos R$14 e ficar parado. Porém, você diminui a tua probabilidade, porque se o mercado subir muito, você também pode acabar perdendo grana. Então não tem muita saída, é assim que funciona. Se você acredita que a volatilidade do OGX vai subir, aí você pode fazer a estratégia. Por quê? Porque aí você faz uma boa relação de risco-retorno entre simetria e probabilidade e também usa a sua opinião, o seu conhecimento. Aí você vai estar testando o seu conhecimento, a sua capacidade de avaliar se uma empresa deve subir ou não. O fato é que o que importa não é você acertar dessa vez. O que importa é você acertar mais vezes do que errar. Isso é que é importante, tá certo? Porque muitas vezes você faz uma avaliação certa, define todos os possíveis desdobramentos de uma estratégia, por exemplo, o que poderia fazer a OGX cair, e aí você acaba vendo muito mais chances de subir do que cair, mas algum tipo de evento corporativo, algum tipo de notícia, uma dor de barriga no mercado faz com que você seja estopado, mesmo se amarrando de todos os lados e fazendo uma coisa inteligente e eficiente. Legal. Tentei mais ou menos então explicar a pergunta do Ibrahim, sem entrar em muita complexidade. Vamos agora responder a pergunta do Ike, depois a pergunta do Speed, e aí o tempo vai estar acabando. Olha como passou rápido. E aí a gente vai ter que correr um pouquinho para mostrar como é que anda o nosso Delta Hedge, que é aquela estratégia que a gente carrega e mostra para vocês sempre. O Ike está dizendo assim: não seria possível usar as
ações que o Laranjeira tem, as ações da MMX e da Hipermarcas, para colocar essas ações como garantia na corretora, para usar essa garantia e fazer travas com opções? Lógico, isso é possível, muita gente faz. Você acaba usando a garantia e fazendo travas, é uma maneira de fazer alavancagem, mas se você estudar bem as relações de risco e retorno da trava, você consegue trabalhar essa alavancagem de uma maneira relativamente segura, fazendo travas. Só que aí não adianta ser cliente de um home broker simples, né, do home broker do manifesto. Você teria que operar por uma mesa para poder colocar essas ações como garantia, né, e que para isso e fazer com que isso funcione, tá certo? Essa é a maneira adequada. Então, na verdade, já é um ensinamento e uma lição um pouco mais avançada. A sugestão que eu dou a pergunta é do Aguiar, não é do Laranjeira, é isso. A resposta que eu dou para o Laranjeira, né, o conselho que eu dou é o seguinte: tente entender qual foi a sugestão do Ike, comece a aprender sobre o assunto, permaneça fazendo coisas simples, e aí quando você se sentir seguro, né, você pode usar a mesa de operações do Banif para fazer essas estratégias, eventualmente até usando robôs. Quer dizer, o nível de sofisticação nunca acaba, só que enquanto você não dominar o básico e o simples, não vale muito a pena você começar a querer trabalhar com garantias diferentes das travas sofisticadas, acaba complicando um pouquinho. Legal, essa é a maneira que eu tentei responder a pergunta do Ike, o comentário dele. E o Speed está dizendo assim: Roxo, tem como fazer operações no intraday usando o Delta? Existem várias maneiras de fazer isso. Eu conheço uma turma que faz estratégias de Delta neutro no intradiário. Me parece que a ideia, eles tiveram numa palestra que eu dei em 2008, na Semana do Trader, que é uma palestra chamada, lá na época da Leandro Storm, quando eu era da Leandro Storm, uma palestra chamada Delta Hedge, né? Então tem que conhecer esses conceitos todos. A ideia qual que é? A ideia é você fazer um boi, você vender uma opção bem cara e comprar uma opção mais barata. A opção que você vendeu bem cara tem o delta próximo a 100%, é como se você estivesse vendendo o papel. Com os recursos da venda você compra opções mais baratas, tipo 2 ou 3 strikes mais fora do dinheiro. Essas opções mais baratas que você vendeu, que você está comprando, você vai comprar uma quantidade maior. Então, para cada 1 kg da opção cara que você vendeu, você vai comprar 1,5, 2 kg da opção mais barata, de acordo com a sua escolha, do quanto você quer ficar exposto. E aí o que acontece? Você fica comprado em volatilidade, bem comprado em volatilidade, e o delta no zero. Na hora que o mercado anda para um lado ou para o outro lado, quer dizer, se o mercado sobe ou cai, o que acontece é que o delta desajusta, né? O delta ou fica positivo na alta ou fica negativo na queda. Ao invés de você esperar o mercado andar muito para um lado e desmontar a operação no lucro, você fica fazendo pequenos ajustes na hora que o mercado vai indo para um lado e para o outro. Então você aproveita que o mercado vai oscilar e fica comprando e vendendo pedaços dessa opção que você está comprado, como se você estivesse ajustando o delta. Então você aceita que o delta seja, digamos, entre mais ou menos 10%, certo? Certo. Na hora que o delta, porque o mercado subiu, chegar, digamos aí, a mais 5%, você faz um ajuste e traz o delta para zero, ou ao invés de trazer o delta para zero, traz ele para menos 5, por exemplo. Por quê? Porque se você traz ele para menos 5 e o mercado cai, você compra de novo bem mais barato, faz um day trade no lucro. E se o mercado anda para o seu lado, quer dizer, se o mercado continua para o lado que ele já estava, ele simplesmente ajusta o delta automaticamente, você não precisa fazer nada. Então, vou repetir, porque é complexo. Delta está zero, comprado numa opção barata, numa quantidade maior, vendido numa opção cara, numa quantidade menor. Trava a opção cara e mexe na mais barata. Legal.
o mercado deu uma baita subida, ou uma subida pequena, o teu delta ficou positivo. O teu delta ficou positivo significa que parte das opções baratas que você comprou estão mais caras e você pode vender um pedaço mais caro. Você vai fazer um day trade no lucro. Legal, você vende. Ao invés de você vender a quantidade exata para zerar o delta, você pode vender até um pouco mais, para o delta ficar tipo menos 5%. Legal. Duas coisas podem acontecer. Ou o mercado que está subindo agora volta e cai. E se cai, o que acontece? O teu delta, que é menos 5, vai para menos 10, menos 15. E aí você vai comprar de novo aquelas opções que você vendeu mais caro e vai fazer um day trade, vai fazer um lucro. Se o mercado continuar subindo, não tem problema, porque você estava menos 5% no delta, mas uma pequena alta já traz o delta para zero, não tem problema. Se ele subir um pouco mais, faz a mesma coisa de novo, vende um pouquinho. Então é como se fosse um João Bobo. Gente, vale dinheiro essa explicação, viu? Porque isso é usado, uma das estratégias usadas pelas tesourarias mais sofisticadas do mundo. É como se fosse um João Bobo. O delta andou para lá a teu favor, você joga ele ao contrário. E aí ele sempre vai ficar correndo atrás de você. É muito interessante. Dá para fazer isso no intradiário, sim. Essa que é a dica complexa do dia, né? Tomara que vocês tenham entendido. Muito bem. Vamos agora voltar para a planilha e vamos explicar um pouco mais, passar um pouco mais rápido pelas opções e vamos ver como é que anda o nosso Delta Red. O nosso Delta Red, ver se precisa fazer um ajuste. Provavelmente vai precisar. Então a Petro E nós já vimos, a Petro F está com as seguintes volatilidades: 25 para F21 e aí aumentando. Então volatilidades parecidas no dinheiro entre 25 e 26, bem dentro e bem fora do dinheiro, provavelmente volatilidades mais altas, taxas semelhantes. Não tem muita novidade na Petro F. Petro G, pouca liquidez, não dá para confiar muito, mas já para ter uma ideia, volatilidades malucas, né? Uma de 3%, não teve nem preço. Aí nesse caso não dá para fazer muita coisa não. Vale E, como é que anda a Vale E? O Speed fez mais algum comentário lá, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o comentário dele. Petro Vale E, Vale fechando a 41,68, volatilidades na faixa aí dos 25. Engraçado que as no dinheiro e dentro do dinheiro estão mais altas, 26, 27, e as no dinheiro e fora 20%, né? Mas bem baixinho, né? Umas taxas também aí 1% dentro do dinheiro, depois a outra dentro do dinheiro 1,50. Engraçado que agora elas estão ficando parecidas, né? Petro e Vale estão com volatilidades parecidas. Agora não é que a Vale melhorou, a Petro piorou, né? A Vale F com volatilidades também muito semelhantes, né? 26, 25, 23. Vale G, vamos aumentar um pouquinho também, que é bem longa, né? Praticamente não tem, tem preço sim, né? A Vale G 41, 21% de volatilidade, G42 25, G44 23, e essas três aqui 40, 41,09, 43,09. O problema da Vale, para a gente fazer uma borboleta, alguma coisa que seja simétrica, é que estão todas meio tortas, né? A gente teria que fazer 39 com 41 com 43, mas a 39 não teve cotação, então não dá nem para a gente simular muita borboleta. E também não dá para simular muito ratio, porque as fora do dinheiro também estão sem cotação. Semana que vem eu acredito que já vai dar para começar a fazer alguma coisa na Vale G. Na Petro G, vamos ver de novo como é que anda. Ó, a 24, 25 e 26, essas daqui sim daria pra gente pensar em fazer algum tipo de estratégia. Por exemplo, ó, aqui tá legal, G25 com G26. A G25 está 17 centavos e a G26 está 12 centavos. Dá para fazer, por exemplo, um ratio spread de 1 para 1,5. Você vende 1,5 kg de G26, que daria 18 centavos, e aí com a receita dessa venda, você compra 1 kg da G25 por 17 centavos, sobra 1 centavo.
você vai na F, uma F fora da grana, tipo 26, 27, 28, olha lá. Quanto é que tá uma F27? É mesmo a 28. 1 centavo, compra por 1 centavo, você faz... Não, na verdade você compra meio quilo só, né? Então dá pra ir na F27, meio quilo, custa 1 centavo, porque ela tá 2 centavos. Você consegue fazer o quê? 1 para 1,5 para meio, sendo que 1 para 1,5 na G e esse meio quilo na F só pra gente comprar um pozinho e zerar o risco direcional, e você não gasta nada por isso. As chances de você ganhar são significativas. Como é que você percebe isso? Você percebe isso, por exemplo, vendo que a Petro F, né, 22 com a Petro F 23, ó, a F23 está 56 centavos. Se você multiplicar por 2, se você multiplicar por 1,5, ela custa 42 centavos, enquanto a F22 está 59 centavos. Significa que se o mercado não subir mais do que 20%, que é pouco provável, em 20 dias úteis, em 1 mês e pouco, você provavelmente vai ter lucro nessa operação. Só que ela é mais complexa mesmo. O Speed comentou, né, a nossa resposta. Ele diz assim: mas a operação toda continua montada ou desmonta no mesmo dia? Essa galera que está operando isso, que é o Diogo e o André lá de São José dos Campos, eles dizem que montam e desmontam tudo no mesmo dia, não carregam nada, sabem qual que é um spread interessante, que vale a pena, tenta montar naquele spread e aí tenta desmontar no lucro. É assim que funciona. E o TG deu uma resposta aí também para o Speed, dizendo que você ajusta vendendo ou comprando uma parte da operação, objetivando equilibrar o delta. É isso mesmo. Na verdade, a gente pode carregar ou pode desmontar no mesmo dia. O problema do carrego é que você paga o teto da virada do dia, né? Então, isso é um pouco perigoso, digamos assim. Legal. Petro F, a gente já viu, né? A gente deu uma ideia de como seria montar uma vaca, né? Um ratio na Petro F, interessante. Na Vale F, a gente já não tem a mesma facilidade, ó. A F46 está 37 e a F48 está 11. Então você não consegue fazer uma coisa interessante. E a F44 está R$1, enquanto a F46 está 37 centavos. Então você também não consegue. Porque se você pegar 37 e multiplicar por 1,5, dá 50 e pouco. Então não daria lucro nunca essa estratégia. Legal. Vamos ver agora como é que está a OGXE, né? A OGXE está... OGX R$14 e a gente tem as volatilidades de OGX também caindo um pouquinho na faixa dos 38, 39, 40%. Taxas bem melhores por conta disso, né? Mesmo uma opção dentro do dinheiro, como é o caso essa daqui, OGX Z12, R$2 dentro do dinheiro, ou mesmo a 13 está pagando 2,37 de taxa com quase 9% de proteção para um período menor que o mesmo, que é bem interessante. Vamos ver agora, gente, como é que tá a nossa estratégia de Delta Hedge. Então, ela é feita aqui não sei se é na Vale ou se é na Petro F, Petro E. Onde é que estava a TG, você se lembra? Acho que estava na planilha normal, deixa eu ver se está aqui. Espera um minutinho, gente, que agora eu não estou achando a operação. Eu acho que eu acabei montando na semana passada e não salvei. Então agora eu vou montar certo, no lugar certo, e vamos salvar. Vamos já montar o Delta Hedge para Petrobras. Não, vamos montar na OGX. Vamos aproveitar e vamos montar na OGX. Por quê? Porque a OGX está com a volatilidade bem alta. Se o mercado der uma paradinha, a volatilidade dela já cai. E aí eu vou salvar direitinho e a gente semana que vem vai conseguir acompanhar. Desculpa por não ter salvo, viu, gente? O que nós vamos fazer? Compra uma opção dentro do dinheiro. Então OGX E12, podemos comprar.
Podemos vender essa daqui, a E13, que também é dentro do dinheiro, ou a E14, mas acho que a E13 dá pra gente vender a E13, e aí a gente pula um strike, vai lá na de 15 ou na de 16 e zera um pozinho. Então vamos lá, vamos comprar 1 quilo, 10 quilos na verdade, né, de OGX E12 por 2,11, que é o preço que ela tá. E vamos vender a OGX E73, que é de R$13. Como é que é a conta? Você vai dividir o delta, sempre a mesma coisa, dividir o delta da maior, que é 93, pelo delta da menor, que é 80%. Então ela é conservadora esse delta hedge, porque anda muito volátil a nossa amiga OGX, tá 1,23, 1,23. A gente não pode, e tem que multiplicar por 10, então daria 11,7. Como não tem, podemos pôr aqui 11,7. Então perceba que o delta ficou praticamente zerado, né? Levemente negativo. Eu vou vender um pouco menos, 11,6, vamos ver o que acontece. 4% positivo. Podemos deixar levemente positivo sim. O delta, prefiro do que negativo, uma vez que o mercado tem oscilado muito, né? E caiu muito, então existe, eu acredito, mais chances de subir do que de cair. E o que mais que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora e vamos escolher uma OGX E15 ou E16, por exemplo. Vamos por aqui a E15. Vamos por a E16. E vamos ver qual das duas que a gente compra. A E15 está 20 centavos. E a E16, vamos esperar calcular, 7 centavos. Vamos comprar essa de 7 centavos então, que é a E16, na mesma proporção que nós estamos vendendo a mais, que é 1,6 quilos. Então vamos fazer 1,7. Vamos fazer 1,7, senão o delta vai ficar muito positivo. Vamos até fazer mais, vamos fazer 11,9 para 1,9. Vamos ver o que acontece. Por que nós vamos vender um pouco mais? Para deixar o delta zeradinho, porque nós estamos comprando o pozinho e isso teria aumentado o delta. Vamos ver se o cálculo está feito certinho. Tá. Então agora nós conseguimos zerar o delta realmente no lugar certinho, perfeitamente, a 7 centavos. Custou para a gente montar essa estratégia R$6.600, tá certo? R$6.600. Vamos imaginar que a gente não faça nenhum tipo de ajuste e que, digamos, o papel esteja... Vamos puxar o gráfico também para ver como é que é. Ele não está fazendo o gráfico para a gente por algum motivo. Anota isso, por favor, TG. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos colocar aqui, ó, uma simulação. Vamos imaginar que o papel vá a R$15, a taxa de juros continua igual, faltando menos de um dia para o vencimento, quer dizer, realmente no vencimento, com uma volatilidade de 39%. A gente ganharia não dá, tem que ser menos, tem que ser R$13. Vamos imaginar que o papel esteja R$13 no vencimento. Olha lá, a gente sai da operação com R$9.500, quer dizer, praticamente 40% de ganho. Mesmo a R$14 no vencimento, a gente sairia com R$8.100, né? Eu acho que até 14,7 mais ou menos ele aguentaria sem precisar fazer ajuste, né? Mas a gente ainda vai fazendo aqueles ajustes, é isso mesmo. Então ele aguenta bastante, né, essa estratégia, e se o mercado for subindo aos poucos, a gente vai comprando um pouquinho da opção que está vendida e vamos tentar ganhar principalmente aqui, ó, na queda da volatilidade. Então estou salvando agora essa planilha, a planilha Roxy Planos. Temos agora um Delta Hedge de OGXE montado e vamos acompanhar esse Delta Hedge na semana que vem para ver como é que funcionam os ajustes. Lembrando que a ideia é manter o delta próximo de zero, sendo que a gente vai deixar uma faixa de variação
para o delta positivo e negativo, para não precisar ficar fazendo ajuste toda hora. E por um motivo didático, nós só vamos fazer um ajuste por semana, que é nas quintas-feiras, que é o dia do nosso bate-papo. Mas o ideal é que a gente fizesse mais de um ajuste por semana, pelo menos 2 ou 3, tá certo? Todo dia talvez não, mas pelo menos a cada dia sim, dia não, pode ser interessante, tá certo? Gente, acabou o nosso horário, o nosso último bate-papo da semana é hoje, então tenham todos uma grande sexta-feira, ótimo final de semana e estejam preparados que semana que vem tem muito mais bolsa, porque todo dia tem mercado. Isso é uma máxima do pessoal velho de mercado para dizer: não se preocupem, vai continuar tendo variação, vai continuar tendo oportunidade. Se você se dedicar a aprender, você corre atrás desse tempo perdido, né, usando um chavão. Gente, um grande abraço, um ótimo descanso e até segunda-feira, opções básicas.